paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Tauana, onde estarei apresentando a lição de juniores. E hoje, então, iremos apresentar a nossa 10ª aula, o amigo que traiu. Lembrando que estamos falando sobre os amigos de Jesus. E hoje nós vamos falar de um personagem que acabou traindo Jesus. E o objetivo da aula é ensinar que devemos perdoar e amar os nossos inimigos. Você vai explicar para a criança, então, a importância de perdoar. Por mais que seja difícil, você precisa trabalhar, pedir ajuda do Espírito Santo de levar estratégias para as crianças para que elas aprendam acerca do perdão. É difícil perdoar? É, mas é importante e necessário para o nosso crescimento. Muitas das vezes, acontecem situações desagradáveis na escola, dentro de casa, com os próprios irmãos, mas é preciso perdoar e nós vamos então, com base nesse objetivo, ver a história de um homem que era muito próximo de Jesus, era um dos discípulos que acabou traindo Jesus, Judas. E o nosso versículo de memorização se encontra em Lucas capítulo 6 e versículo 27, que diz: "Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês." Olha só, está na palavra de Deus. Você pode então pedir para as crianças grifarem esse versículo e guardarem em seus corações, porque é algo muito importante. Toda vez que você sentir um sentimento ruim contra uma pessoa, é importante você ler esse versículo e entender que o perdão vem da parte de Deus. Você pode então dar uma meta para as crianças. Se elas têm dificuldade de perdoar, peçam para que elas escrevam num papelzinho o nome do que elas não estão gostando, algum sentimento que está acontecendo, ou alguma situação que elas não estão gostando, que está provocando o sentimento de ódio, de tristeza, e peçam que todos os dias elas venham orar com um propósito de se libertar desse sentimento ruim. E uma forma, então, de trabalhar o perdão pelos nossos inimigos é orando pelos inimigos, Isso é muito importante explicar para as crianças, porque Deus, Ele quer que nós amamos uns aos outros como nós nos amamos, Isso é muito importante. E para trabalhar, então, aqui eu trouxe um cartaz escrito: "Perdoai uns aos outros." Você pode, então, usar isso aqui como objetivo da aula, como uma meta, pode colar na sua sala de aula, você pode fazer até maior. Está escrito: "Perdoai uns aos outros." Olha só que bacana. Porque se Jesus perdoou, nós também podemos perdoar. E vamos falar, então, de um personagem, Judas, um dos discípulos que acabou traindo Jesus. Ele então identificou quem era o Messias e acabou então causando algo muito triste, porque Jesus foi preso, porque Judas então mostrou que ele era o Messias, o Filho de Deus, através de um beijo. E ele deixou então ser vendido, por 30 moedas de prata, como conta a história. Aqui eu fiz um saquinho, eu fiz a cor preta já de propósito, Eu enchi ele com papéis. E você pode trabalhar, então, que algo tão pouco aconteceu algo tão triste. E por isso é necessário, então, perdoar. E através do saquinho você pode explicar que quando nós não perdoamos as pessoas, nós ficamos assim, com o coração cheio de tristeza, de ódio. Você pode ir amassando e explicando que quando nós não perdoamos, o nosso coração fica doente, a nossa mente fica doente e isso acaba refletindo também no nosso corpo. Então é muito importante liberar o perdão. Você vai contar a história então de Judas, que teve uma atitude muito ruim. E a história conta, então, que depois do ato, de tudo que ele fez, de ter cometido a traição, com Jesus, ele se arrependeu, só que já era tarde demais. Já haviam prendido Jesus e levado, então, para acabar com a vida de Jesus, mas fazia parte também do plano da salvação. E a história conta, então, que por fim ele estava arrependido, desesperado, ele ficou perturbado e acabou tirando a sua própria vida. Cuidado ao levar, essa questão
para as nossas crianças que nós temos que ter um cuidado muito importante com esses assuntos. Mas você pode pedir ajuda com o Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai guiar você. Espero que você tenha gostado, que seja uma aula abençoada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.